Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou continuar o comentários. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você recomeçar a sua vida sentimental. Não importa a sua situação, a situação do seu coração, Deus pode curar em algum tempo para te preparar para adentrar a esse relacionamento. Amém? Eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque o coração da Marilyn está destruído. Então, se Deus não pode curar, né? Você pode dizer que você é viúva, que você é separada, que você é divorciada. Se Deus cura uma pessoa dentro de um casamento, uma não, né? Duas. Então, ele cura alguém fora também, né? E prepara você para outra pessoa e prepara alguém lá ao mesmo tempo, sabe? Nessa conexão. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. Ó, ela está tentando achar alguém que ainda acredite no casamento dela. Ela colocou a solução dela para fora. Ela está insegura, claro, normal, né? Porque ela ouviu a conversa do marido com a amante, que era a melhor amiga dela, né? Ela chorou muito, ela fez, digamos assim, não é um escândalo, né? Ela não conteve o choro. Você descobre algo assim, duas pessoas que acabaram com a sua confiança e pessoas bem próximas, né? Não é nem questão de escolher desabar. Sabe uma rasteira assim, dupla ainda? Então, e ela chora, ela vai para casa e o marido dela resolve ajudá-la a se divorciar dele. Eu vou te ajudar a se separar de mim. Foi essa ajuda que ele ofereceu. Não é eu vou te ajudar a me perdoar ou eu vou lutar com você por esse casamento. Não, eu vou lutar para a gente pôr fim de um modo menos negativo possível. Na verdade, aqui, mais uma vez eu digo, né? Ele via ela como aquela que dava problemas. Para ele, ela que era o problema. E aí ela procura o conselheiro, ela vai a um psicólogo com ele e ele diz realmente, vocês têm que se separar. Daí ela procura o pastor diz o quê? Vocês têm que se separar. E aí, numa última tentativa de achar alguém que pudesse ajudar-me, chamei um amigo nosso que era um pastor nascido de novo, cheio do Espírito. Sabia que ele conhecia a palavra de Deus e poderia dizer-me o que as escrituras tinham a dizer de tudo isso. Depois de ter contado a situação para ele, explicou-me que, de acordo com Mateus 19, havia bases bíblicas para o divórcio. Uma vez que Marcos estava em adultério, Deus me liberava do casamento e me traria um outro marido. Depois dessa conversa, fui para casa preparar-me para o divórcio. Então, não, a última mensagem era não, quer dizer, um não atrás do outro. E ela talvez achou, né, às vezes a gente acha, Deus usa as pessoas, Deus está usando essas pessoas, será para dizer não? Nesse caso não foi, não era. Quando fazemos de Jesus o Senhor de nossas vidas, no entanto, Ele tem o direito de falar aos nossos corações e passar por cima do conselho dos homens, né? Tem passagens bíblicas que falam do conselho dos homens, só que nem sempre essas diversas pessoas que te aconselham estão cheias do Espírito, sabe?
Peraí. Naquela tarde, Jesus fez exatamente isso. Ele me levou para 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. A verdade aqui é que ela não queria um outro marido, né? Ela queria o marido dela mesmo. Ela... 1 Coríntios 7. Ah, quem escreveu isso provavelmente foi Paulo, né? Eu acho o seguinte, eu não sou contra. Acabei de falar para vocês. Se o seu coração foi destruído por alguém, né, que te abandonou, que te traiu, enfim, não deu certo. Talvez tenha até bastante tempo. Deus pode te reconstruir para um novo relacionamento, não importa a sua situação, a sua idade, nem a sua saúde, não importa. Aqui no caso, o coração dela dizia que não, né? O Senhor tornou claro para mim que essas eram as duas opções. Se escolhesse permanecer solteira, ele prometia que seria o meu marido e um pai para meus filhos. Se escolhesse reconciliar-me, ele prometia que me ensinaria como fazê-lo. Sabia que qualquer escolha seria uma bênção para mim. Sabia que, se eu honrasse as escolhas de Deus, ele manteria sua palavra para mim. Tinha de fazer uma decisão. Estava grávida de nosso terceiro filho e realmente queria que ele conhecesse o seu pai. Queria que os outros 2 filhos crescessem conhecendo o pai deles. Queria meu casamento curado se isso fosse possível, mas não tinha a mínima ideia de como poderia acontecer. Finalmente escolhi reconciliar-me, porém fui honesta com o Senhor, mostrando a ele que não sabia como começar. Sua resposta, revelando que conhecia todos os meus caminhos, me abençoou muito. Depois Deus vai começar um treinamento com ela. Mas essa resposta do Senhor para ela, que foi bem certa, né? Tanto que ela tem um testemunho, um livro, ela tem muito mais do que o livro, ela tem todo um movimento global, parece. Não veio através das pessoas o conselho do Senhor, veio individualmente para ela. Então pode acontecer das pessoas estarem emitindo um sinal que não é do Senhor, pode. Aqui ela fala que ela fez essa escolha por causa dos filhos. Eu nego isso, eu não acho. Para mim foi por causa dela. É claro que crescer junto com seu pai é uma coisa, crescer com o pai em outra casa é outra coisa, né? O homem, ele tem a tendência à evasão. Evasão o quê? Mesmo morando dentro da casa. Eu digo isso porque eu cresci com meu pai. Quando era criança, até os meus 10 anos, meus pais tinham, de vez em quando, mas não era sempre não, mas já teve brigas bem feias, que eu me lembro que eu ficava no quarto assim, escondia a carinha embaixo da coberta, do lençol e ficava... Não sabia bem, mas era como se fosse uma oração, tipo assim, ai, tomara que eles não se separem, que eles parem de brigar, porque a gente fica com medo, né? A gente quer o pai e a mãe da gente juntos. E mesmo meu pai morando dentro de casa, ele tinha umas atitudes de evasão. O homem tá sempre preocupado com o trabalho lá fora, então era sempre mais nós com a minha mãe, ou a gente ficava muito na casa dos meus avós, sabe? E o homem, ele está sempre com a cabeça lá fora, né? A mulher, ela é mais a mãe, né? Hoje em dia, essa que é a perda que eu tenho falado para vocês da maternidade, né? Geralmente as crianças,
elas têm a presença mais da mãe. E elas percebem quando a cabeça do pai tá lá fora. Quer dizer, ele não tá prestando atenção ali, sabe? E se o homem e a mulher ficarem sempre lá fora, sempre com a cabeça lá fora, perde essa conexão familiar, entendeu? Que a criança precisa e percebe, sabe? Se percebe às vezes um estorvo, tô dando trabalho, sabe? Então eu acho que, apesar da preocupação dela, sim, com os filhos, mas eles conseguiriam conviver com o pai. Eles conseguiriam conviver mesmo eles separados. Eu acho que é porque realmente ela não se via contra o homem, sabe? É uma dos questionamentos que você deve perguntar quando você pensa em se separar de alguém eu sei viver sem essa pessoa? Eu consigo imaginar essa pessoa com outra mulher, com outro homem, sabe? Eu consigo imaginar eu vivendo, recomeçando a minha vida com outra pessoa, entendeu? E ela não se via com outra pessoa. Tanto que, ó, o pastor disse pra ela, ó, você pode ter um novo marido. E ela não se via. E ela também, apesar de ter visto os dois conversando e juntos, ele ter dito, sim, eu estou com a fulana, sim, eu vou ficar com a fulana, sim, eu vou te deixar para me casar com a fulana, ela não aceitava isso, sabe, no coração dela. Perder esse marido, né? Então não era só as crianças, era ela em peso. E não, eu não acho que o segundo casamento é maldição. Não acho, pelo contrário, é benção, né? Eu acho muito mais maldição homens e mulheres que vivem fora da santidade, com casamentos abertos. Vou falar sobre isso agora. Quer ver? Davi e Salomão tiveram um segundo casamento, né? Não só um segundo, terceiro, quarto, quinto, entendeu? Outros homens da Bíblia tiveram, muitos outros, né? Um segundo casamento. Então, assim, por que, né? Eu já vi até vídeo aí no YouTube falando, a mulher falando, eu fui abandonada, eu decidi não ter o segundo casamento, e olha, vocês mulheres que têm um segundo casamento, vocês estão em maldição. Eu não acho isso, porque Davi teve um segundo casamento, Jacó teve um segundo casamento, Salomão teve um segundo, terceiro, sei lá quantos casamentos, né? O homem mais sábio do mundo. Então, não, né? Então, sim, é muito mais, a maldição, ela vem do pecado. Então, se você tem um relacionamento com alguém, né, em que você busca servir ambos a Deus, que vocês buscam a santidade, né, que vocês são uma família, sabe que um segundo casamento, ele pode ser muito mais honroso do que um primeiro. De repente, o primeiro, né, era cheio de hipocrisia, cheio de infidelidade, sabe, de violência. E às vezes uma segunda pessoa vai ser justamente aquela, pelo contrário, que vai te trazer a honra que você merece, sabe, o respeito. Então não é sobre números, não é sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, é sobre o que você faz dentro dessa casa. Entendeu? Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Deixa eu falar com vocês um pouquinho, gente. Tirarara, uma casinha. Pra mim, olhou pra mim e fez assim. E aí, só para concluir, peça para Deus discernimento, ore e perceba bem, tá? Não vá
não decida Outra coisa de que imediato. eu quero falar pra vocês verem. Deixa eu terminar, filha. Deixa eu falar uma coisa pra gente. Tá. Não decida assim de imediato. Perceba bem, sabe? Perceba não, dê tempo e ore, sabe? Para perceber se o conselho das pessoas realmente é aquilo que agrada o seu coração. Porque aqui no final ela buscou aquilo que agradava o coração dela. Porque o que agradava o coração dela era reformar o casamento dela, sabe? Então, não é só sobre reformar um casamento, é perceber se a pessoa que precisa mudar dentro do casamento, de repente, ele que traiu, ele que tem que mudar, né? Não, claro que ela tem que mudar junto com ele para perceber quais as falhas do casamento. Mas ele que mais tem que mudar, porque ele que traiu a confiança dela. Então, perceber o quê? Se o outro está disposto a mudar. Se o outro tem condições de enxergar o próprio erro. De perceber, entendeu? Porque tem pessoas que são cegas, elas estão fazendo e elas não estão fazendo nada demais, entendeu? Então, nem sempre a pessoa enxerga, entendeu? Tchau, Deus abençoe vocês. Deixa eu falar uma coisa pra gente. Mas se todo tira